Perfeito, beleza. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, quem quer que esteja assistindo a gente. Vamos começar com uma apresentação rapidinha, né? Só para a gente falar quem nós somos, de onde nós estamos falando, quem é esse cara que de repente apareceu aqui, né, na minha tela, quem é essa moça também, e por que que eles vão falar sobre comer emocional, né? Bom, gente, eu sou o Eduardo José Barbosa, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e neurociências, e atualmente também estou como mestrando do programa de psicobiologia da Escola Paulista de Medicina, onde eu estudo as bases biológicas da ansiedade social, né, e ansiedade social tem tudo a ver com relações, que também tem a ver com alimentação, a gente vai discutir isso hoje, né? E também sou estudante de pós-graduação em neuropsicologia no Instituto Israelita Albert Einstein. Inicialmente é isso, a gente depois vai complementando algumas coisas da nossa formação com o assunto que a gente vai abordar. Eu vou passar para a Mônica, fica à vontade para se apresentar e vamos começar a falar sobre esse tema tão fascinante. Perfeito, obrigada, Eduardo, aqui pela nossa parceria. Eu sou Mônica Stockler, nutricionista. Eu trabalho com consultório clínico há 18 anos, esse ano completando 18 anos. Eu comecei muito em academias, clínicas de estética, me especializei na pós-graduação de nutrição clínica e estética no IPGS, e depois eu tive uma oportunidade no ambulatório lípides de aterosclerose da Universidade Paulista, por onde atuei na área de cardiologia e onde eu conheci a abordagem também comportamental através do Mindful Eating, que é esse despertar da consciência para comer, que é o motivo pelo qual estamos aqui hoje, para falar de comer emocional e o quanto isso mexe, né, com o nosso dia a dia e escolhas alimentares. Perfeito, perfeito. E aí, eu vou falar para você que quando a gente combinou de conversar sobre comer emocional, eu fiquei muito empolgado, mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, tá, campo da nutrição, o que que eu sei de nutrição, fiz matérias com o pessoal da nutrição, tenho que resgatar algumas coisas ali que eu discuti na época da graduação, mas foi um desafio também. Foi um desafio porque, naturalmente, tem coisas ali que vão fugir da minha prática clínica diária, né? É lógico que como profissional da saúde, você vai entender bem isso. Mas parece que a gente sempre se coloca aí, assim, com uma boa intenção, no lugar de, olha, você precisa se alimentar direito, você precisa dormir direito. A gente não é especialista em tudo, inclusive a gente falha nessas coisas também. Mas eu acho que a ideia de juntar a psicologia e a nutrição nesse assunto foi muito bacana, tá? Foi muito legal e além de empolgado e de um pouco receoso também, porque eu falei assim, eu não posso falar bobeira, eu fui atrás de coisas que pudessem acrescentar, né? Inclusive, depois eu vou falar um pouco mais sobre um livro que eu li, um livro chamado Você Aguenta Ser Feliz? É a pergunta, né? E ele vai falar sobre alimentação, exercício físico, relacionamentos. Na hora que eu tava lendo, eu falei assim, gente, isso aqui é muito mais psicologia do que eu imaginava, sabe? Por mais que tenha nutrição, e você, imagino que na nutrição também, você fale, nossa, isso aqui tem muito de psicológico, e não dá pra gente desvencilhar as coisas, né? Então, achei muito interessante. E eu não sei, a respeito disso, você tem alguma coisa para falar, quer complementar? Sim, eu acho muito legal quando você traz, né, esse olhar da nutrição, da psicologia, e o quanto nossas áreas se conectam, né? Assim como você, né? Eu estou ali na área comportamental da nutrição, mas eu jamais substituiria um psicólogo. A terapia é outra abordagem e extremamente necessária e complementar, né, para a saúde do paciente, que é multifatorial. E aí a gente tem o olhar, muitas vezes, da idealização de um comer perfeito. Assim como você citou, né, nós profissionais da saúde também estamos nessa jornada e cada um tem o degrau onde está e aonde está se aprimorando, e mais do que essa condição de um comer perfeito, a busca por passos em direção àquilo que faz sentido, em primeiro lugar, para a saúde. Porque quando eu observo a idealização de um comer perfeito, e aí você vai, com certeza, Eduardo, aprofundar ainda melhor do que eu, a tendência é a frustração, e a culpa gera um afastamento que
muitas das vezes, nesse afastamento, como que fica assim, nutrição não é para mim, comer saudável é impossível. E aí, ou até mesmo aquele 880, né? Ou eu tô comendo perfeito, tô na linha e tô restringindo o açúcar que todo mundo fala para cortar, e eu confesso que eu tomo o meu café com açúcar e Eu sofro bullying. também, eu também. O time que gosta de Ah, café com açúcar. eu amo, nossa, todos os dias na clínica eu falo, gente, eu não consigo tomar café se não tiver ou açúcar ou adoçante minimamente. E eu conheço gente que toma 100 e fala assim, não, é vida. Eu falo, É realmente, é uma horrível vida que eu não café com quero. açúcar. Eu também não, eu não quero. Eu sei tomar, dependendo do café mais gourmetizado, eu até gosto de tomar sem açúcar. Eu gosto do paladar amargo, assim como eu gosto de cerveja, de vinho, com moderação, né? A gente tem que ter o equilíbrio em tudo. Mas o café, eu confesso, com um toque de açúcar mascavo, para mim não tem preço. Hum. E tá tudo bem, né? Olha só que descoberta interessante quando a gente percebe que não é uma idealização que todo mundo tem que comer igual, né? Perfeito, perfeito. E aí eu acho que uma das coisas que passou pela minha cabeça, né, durante esse período de reflexão, até a gente chegar aqui e conversar hoje, eu até, enfim, na hora das minhas anotações, eu falei, a gente tem que partir de onde? E eu acho que a gente tem que começar dizendo para quem quer que vá acessar esse material depois e pensar sobre isso, é que a gente precisa começar desconstruindo uma ideia da comida que seja moralizada, aquela coisa do julgamento, né? Eu estou partindo de um ponto de vista da psicologia, da neurociência, que conversa ali muito, né? Da parte comportamental. E também trabalho muito com relações, né? Com essa questão do social. A gente sabe, nós dois aqui principalmente sabemos que comer nunca foi só uma necessidade biológica, Não. né? Então, se a gente pensar, óbvio, a gente tem a necessidade biológica, a gente precisa se alimentar para sobreviver, mas a gente também associa prazer, a gente associa vínculo, a gente tem influência da cultura, a gente tem um sistema de recompensa interno, né, em cada um de Geração nós de aí, vitamina, bem-estar ao comer, o prazer de comer. total. Então, assim, o nosso cérebro ele foi moldado ao longo de milhares e milhões de anos aí, né, para buscar essas outras coisas além da saciedade física, né, fisiológica. Sim. Então, a gente não quer ser moralista aqui e falar assim, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. A gente parte também de um ponto que tudo feito com equilíbrio, né, a princípio tudo com equilíbrio tá tudo certo. E eu acho que uma coisa também que pega muito para mim é entender que o problema não é você sentir conforto em comer uma coisa. Por exemplo, eu me sinto extremamente confortável comendo comida japonesa. Amo comida japonesa, né? Eu também. Maravilha, aí, ó. Nós temos o melhor gosto. Mas quando a gente pensa em comer emocional, que é uma coisa aí que a gente vai destrinchar ao longo da conversa, a gente entende que o problema não é a comida em si, mas é quando ela vira uma estratégia para se regular emocionalmente. Então, esse papo de culpa, vamos fugir disso aqui, né? A Uhum. gente entende um mecanismo ali, a gente entende o papel da alimentação nesses contextos e é isso que a gente quer conversar hoje, né? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente pega exatamente esse âmbito do não julgamento, né, de partir do princípio de cada um onde está e dali a gente trabalhar, tudo pode se tornar muito mais acessível e mais leve no que é a promoção de saúde, porque eu falo para os meus pacientes, Eduardo, se a orientação nutricional ela está extremamente saudável, mas causando uma disfunção no equilíbrio da saúde mental do paciente, já não promove saúde. Uhum. Porque se eu afetei o nível de saúde mental, o sono, o nível de estresse do meu paciente, o papel da nutrição de nutrir verdadeiramente esse indivíduo e promover saúde já não está sendo cumprido. É. Então, esse olhar é muito importante para coordenada de um comer mais leve e que esse equilíbrio é mesmo individual, porque cada um tem um contexto de vida, uma dinâmica de horários, uma profissão,
quando tem a prática de exercício físico. Eu tendo paciente que é praticamente atleta, por hobby, Um dia eu que chego lá. gosta de corrida, também não é meu caso. E tem o perfil que se esforça com muito empenho para fazer caber a atividade física, tem semana que dá melhor, tem semana que menos. E como que a gente consegue esse balanço na construção de equilíbrio, e que aí eu acho legal a gente até trazer esse olhar do quanto esse trabalho no balanço de uma conquista do equilíbrio é movimento, né? Uhum. Porque senão a gente fica numa rigidez de algo que não se sustenta. Sim, e isso, para além da alimentação, fazendo um paralelo, né? Quando eu trabalho rotina, quando eu trabalho estudo, trabalho, ou qualquer outra questão de autocuidado com os pacientes, eu sempre tento trazer a seguinte linha de raciocínio. A gente vai montar um plano, a gente vai tentar seguir esse plano, um trabalho assim, praticamente de cientista, a gente vai. O nosso plano de rotina, de alimentação, é uma hipótese que a gente vai tentar testar para ver se funciona. Né? Sim. Não funcionou, não significa que o João ou que a Maria sejam um fracasso e que aquilo não seja para eles. Significa o seguinte: o plano, aquele plano que eu bolei com o paciente, precisa ser adaptado à realidade do paciente, não o paciente se adaptar a um plano idealizado. Né? Sim. Então, senão isso com certeza leva para o campo da frustração, diminui a adesão, a pessoa fala realmente não tem jeito, porque é que eu vou tentar. Né? E muitas vezes, infelizmente, isso acaba acontecendo. Que se torna um ciclo vicioso, né? Você se frustra, daí você desiste, aí chega uma hora que vem aquela motivação, às vezes por um exame de sangue, ou pelo peso na balança, e aí você volta para a tentativa, se frustra. Então, eu sempre digo que, com base nesse número de frustrações e medo de comer, culpa, que são emoções que movem muito do nosso pensar e agir, acaba que chega no âmbito da autoestima, né? Como que você enxerga isso? Eu falo muito para os meus pacientes, a gente tem ali um pensamento, na verdade, uma emoção, né? Esse medo de comer. Então, essa emoção gera o pensamento do tipo, não posso comer açúcar, igual a gente brincou do café com Uhum, levemente adoçado. Então, eu tenho medo de colocar açúcar no meu café, apesar de gostar muito, porque eu acredito, né, nessa informação toda que é obrigatoriamente só tem saúde se cortar e eliminar uhum, o açúcar. E aí eu passo a ter uma tomada de decisão, muitas vezes com dificuldade, frustração, ou até sem conseguir uma verdadeira adesão de cortar o açúcar. uhum, E aí isso vai ficando cada vez mais frustrante, ao ponto de pegar na autoestima. Eu não sou capaz. uhum. Não é? Isso, eu trabalho bastante também um conceito que a gente entende como autoeficácia, né? A autoeficácia é o seguinte: a Mônica se propôs fazer o primeiro treino dela de corrida essa semana, que foi uma coisa que eu fiz há 2 semanas, né? Aí, se a Mônica se organizou bonitinho, foi lá, tentou fazer, mesmo que não tenha sido a coisa mais perfeita do universo, ela saiu, ela buscou fazer. Quando ela volta para casa, ela fala: opa, eu consegui, me propus e eu consegui fazer. Então, esse senso de eu consigo, eu sou capaz de fazer isso que muitas vezes eu achei que eu não fosse capaz, isso serve para exercício, serve para alimentação, né? E aí eu fiquei pensando muito na relação muito estreita entre restrição e compulsão. A gente fala muito sobre os dois juntos, né? Assim, sobre como eles se relacionam. Vamos lá, né? Eu parto aqui da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental e ela parte do princípio de que os nossos pensamentos, a nossa interpretação do mundo, assim como o nosso contexto, o nosso comportamento concreto em si, tudo isso conversa muito, mas os pensamentos têm um papel muito importante. Se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da compulsão, a pessoa teve um dia extremamente difícil no trabalho. A pessoa falou: nossa, tive que lidar com um chefe chato, ficou me enchendo o saco o dia inteiro, tô a ponto de explodir. Isso é a coisa mais comum no universo, né? Então, ela entra em contato com um evento difícil
que leva a esses pensamentos que a gente entende aí que podem ou contribuir ou atrapalhar, dependendo do desfecho, né? Vão levar a emoções como tristeza, raiva, tédio, desesperança, enfim. E isso vai acarretar num impulso, um impulso muitas vezes de assaltar a geladeira, né? Então é muito comum, a pessoa abre a geladeira, ela poderia comer um pedaço assim, ela vai lá e come a geladeira inteira. Né? Por quê? Porque ela está atrás de um alívio imediato. A gente vai conversar mais sobre essa questão evolutiva, essa relação que o cérebro, né, constrói com a comida, mas ela está atrás de um alívio imediato. Quando ela se alivia, é maravilhoso. Ela tá comendo, ela fala, gente, que comida deliciosa. E a gente vai sempre nos mais palatáveis, né? Você sabe muito bem disso. Eu não conheço ninguém que tenha saltado a geladeira às 3 da manhã com ansiedade que tenha comido uma salada. Ou uma maçã, né? Ah, eu vou Uma comer uma maçã. maçã. A gente vai sempre no doce, a gente vai naquele pãozinho na chapa, o chocolate, o bolo. Eu falo assim, por experiência própria, inclusive. Mas esse comportamento, ele quase certamente vai, né? E aí pensando no ciclo da compulsão, ele vai levar a uma culpa, uma frustração, como você falou. E essa culpa e frustração, o que ela vai fazer com a mensagem que a pessoa está passando para ela internamente? Essa questão da autoeficácia, né? Não fui capaz de me controlar. Eu não fui capaz de comer um pouquinho só. Eu assaltei a geladeira inteira, comi tudo, passei mal, fiquei com vontade depois de compensar isso de alguma forma. Algumas pessoas compensam no exercício, outras pessoas compensam querendo vomitar, por exemplo. Né? Então a gente tem diversos quadros aí, diversas formas de compensação que as pessoas buscam. E aí, o que acontece? Depois que a pessoa sofre, ela busca comida como conforto de novo, porque ela aprendeu a fazer essa associação e o ciclo vai, vai, vai. E quebrar esse ciclo é muito difícil para a Porque pessoa. é um piloto automático, né? Um padrão de comportamento que ela construiu e que fica nesse ciclo repetitivo, que eu enxergo muito na nutrição por esse gatilho, como você citou, da proibição, né? Do não comer como regra, né? Restritiva, e de que são alimentos palatáveis. São Uhum, alimentos que estão ao nosso redor, em uhum, festas, na fila do caixa, no supermercado. Então, a exposição, né, o quanto o ambiente influencia, não tem como. E aí, nessa coordenada, a restrição gera a compulsão. Então, um dos caminhos para o balanço disso tudo, como a gente estava dizendo, é não julgar e aceitar que comer é bom e que a gente exato. gosta de comer e que é possível, dentro da estrutura de uma refeição, como o meu caso, né, e até mesmo o seu, colocar um pouquinho de açúcar no café, sem alterar o exame de sangue no nível da glicose, se for uma picada de dedo, porque tem bons hábitos e demais alimentos acercando aquela refeição, que não só exclusivamente o açúcar do café. Uhum. E eu penso assim, a gente tem uma tendência tão forte a compartimentalizar as coisas, né? Então, se o cuidado com a comida vai acontecer, ele tem que ser num nível tão extremo a ponto da gente chegar na restrição. Eu digo como paciente agora, as minhas piores experiências foram com profissionais que trabalharam uma restrição absurda e completa e fora da minha realidade. É difícil para uma pessoa que tem uma relação afetiva com determinados alimentos falar, eu nunca mais vou comer isso aqui. Então, eu gosto muito de um conceito que é o da redução de danos, né? Um conceito trabalhado no sistema público, inclusive, é sobre a gente entender que o exagero é o problema. Mas como é que a gente faz o tratamento? Muitas vezes, principalmente em casos mais graves, né, a gente cortar tudo pode piorar o caso da pessoa. Então, vamos fazer gradativamente, vamos fazer com calma, né? Eu sou bem adepto disso, até porque nessa questão que eu falei de compartimentalizar, não dá para eu colocar toda a responsabilidade da minha saúde na minha alimentação. Sim. Não dá para eu É colocar múltiplo, toda. Exatamente. Não dá para eu achar que eu vou fazer terapia e minha vida vai ser resolvida. Não dá sim. para eu achar que eu vou tomar um escitalopram, um antidepressivo, e tudo vai ficar pianinho, sabe? É tudo junto e mais um pouco. E constância. Então, eu sempre pego no pé dos meus pacientes nesse sentido.
Exato, porque quando a gente vai para um extremismo do não, né? Aí eu queria até que uma curiosidade minha, né? A gente vê muita informação na internet, no sentido comportamental, emocional, de que o cérebro não grava o não, né? Então, se você falar para uma criança, não pula no sofá, ela vai lá e ela pula. Se você falar para sua mente, eu não vou comer chocolate, eu não vou, você até sonha com chocolate. É verdade isso mesmo? Aí é uma A dúvida minha como gente nutricionista comportamental, porque eu não sei o quão isso é relevante no padrão, né, comportamental. existe uma crença, né, das pessoas aí fora de que o que é proibido tende a ser mais gostoso, né? Sim, Tem essa lógica assim para N situações. Eu fico pensando que isso depende de uma associação inicial que a gente tem com determinado alimento ou determinada situação. Porque, por exemplo, se você me proibir de comer beterraba, eu vou falar assim, tá bom. Por quê? Porque eu, Eduardo, não gosto de beterraba. sim, Então, para mim, vai ser extremamente fácil. Agora, me proíba de comer comida japonesa. Me proíba de comer massa. Eu já tenho um histórico, eu já aprendi, já tenho uma relação com aquilo. Vai ficar mais difícil. Como é que eu vou tirar algo que me traz prazer? Eu tô tirando algo que faz parte de mim, sabe? exatamente. Porque o comer Importantíssimo. é afetivo, né? A gente aprendeu a se alimentar no seio da mãe. É aquela mamadeira que foi feita morninha na hora de segurar, com aquele cheiro gostoso do leitinho. Então, olha quanta afetividade que mexe com os nossos sentidos, né? A gente já sente prazer do olfato. Eu que amo café, quando sinto um cheirinho de café, eu me sinto mais feliz, só de sentir o cheiro, Sim, né? Então, a gente querer simplesmente fingir que isso não existe, né? Apagar isso da sua frente, vai dar errado, né? com Vai certeza. trazer muita frustração e sensação de culpa. Uhum. E aí eu fiquei pensando também, né, e partindo para um campo um pouco mais. Eu vou tentar puxar para a neurociência, mas eu também vou te pedir, né, opiniões, porque quando a gente fala, por exemplo, do sistema de recompensa, a gente está falando ali da dopamina, dessa busca do nosso organismo por algo que alivie um dia tenso, né? Geralmente, como a gente comentou, a gente vai para os alimentos mais palatáveis, né? Então a gente vai para o docinho, vai pro café com açúcar ali, porque às vezes dá uma vontade de dar um ânimo para o nosso dia, vai para massa, vai para o bolo, porque eles ativam de maneira muito forte esse nosso sistema de recompensa, né? E eles são, de certa forma, comida fácil. A gente tem que considerar também que a gente está falando de uma sociedade extremamente ocupada, né? Eu diria que até ocupada demais, porque a gente está encontrando brechas para não cuidar da nossa saúde, porque tudo é muito corrido, tudo é muito, né, sem tempo. E Sim. aí, essas comidas são as comidas do fast food, o acesso fácil. E aí eu fiquei pensando, tá? Talvez eu esteja viajando, é a minha perspectiva. A gente vai para comida fácil, mas eu diria que é uma experiência de quase 100% dos nutricionistas, eu estou falando como paciente, tá? É, quando o nutricionista pergunta para o paciente, você tomou água, você tem costume de tomar água? A pessoa fala que não, nem um copo por dia direito. E aí eu fiquei pensando, tá, água não é fácil, por que que a gente não toma? Sabe, eu fiz talvez um paralelo muito maluco aqui, mas eu digo que nos momentos de tensão e nos momentos de correria, a gente vai para comida rápida. Sim, Porque outros hábitos que, em tese, seriam fáceis também, a gente não incorporou, né? Tem muita muito gente com legal. pedra no rim. Sim, muito legal esse questionamento, e é uma coisa que eu falo com os meus pacientes frequentemente no consultório. O que faz bem para a saúde é muito mais simples do que a gente imagina. Se a gente for olhar bem no aspecto multifatorial, é praticar exercício, dormir bem, comer bem, né? Cuidar dos relacionamentos, emoções. São coisas simples que não custam caro, né? A gente fala do básico, fazer uma caminhada, comer comida de verdade, não ultraprocessada, dormir cedo, beber água. São aspectos muito simples que não são inalcançáveis, porque é muito caro, porque, né?
Mas o simples, né, como aquele óbvio que tem que ser dito, quando ele não faz parte do seu hábito, do seu estilo de vida, do seu comportamento, ele é extremamente desafiador. Então, eu brinco que para cada paciente eu tenho que construir uma estratégia para beber água, que é como você falou, é quase um projeto científico, né? É um TCC. Como introduzir água no cotidiano do Eduardo ou da Mônica, né? Por quê? Eu tenho paciente que eu falo assim, beleza, vamos usar a garrafinha? E, não, e aí ele usa a garrafinha e funciona, ele conta a garrafinha. E tem paciente que não, ele fala, Mônica, enchi a garrafinha. E ela voltou cheia. Porque eu nem olhei para a cara dela. Ou até olhei, mas quando eu olhei, eu já era a hora de sair do trabalho, eu voltei com ela cheia. Eu bebi 2 goles se for muito. Uhum. Então, até você trazer a consciência de que aquilo existe e a atenção para o seu estilo de vida, de que é necessário beber água e como construir isso, mais do que, sinceramente, só um alarme no celular. Tem paciente que até funciona, mas a grande maioria não, porque você desliga o alarme igual a soneca, né? Nossa, Desliga. sim. E aí não constitui um hábito de beber água. E isso serve para todos esses micro hábitos, porque o que a gente faz todos os dias, temos parte da nossa, como parte da nossa inteligência, o piloto automático para escovar os dentes, para vestir a roupa, para comer. Então eu não fico pensando, nossa, como que eu vou mastigar hoje no jantar ou no almoço? Eu simplesmente mastigo. Como que eu vou escovar meus dentes hoje de manhã? Quantos minutos? Como que eu vou começar a escovar? Ou até mesmo, como eu escovei? Eu comecei com o dente de cima ou de baixo, do lado direito ou esquerdo? Eu não lembro. Eu só automatizei e vou. Então, isso faz parte da nossa inteligência, amarrar o cadarço, né? Mas quando eu quero transformar esse hábito, eu preciso trazer consciência. Peraí, como que eu estou escovando os dentes? Peraí, como eu estou mastigando? Como eu estou bebendo água? E aí, um dos grandes marcos da nutrição comportamental, pelas referências de estudos e pesquisas, é o registro. E aí, você vai poder explorar melhor do que eu. Caneta e papel trabalha melhor com o aspecto cognitivo de córtex pré-frontal, muitas das vezes, do que só exclusivamente a digitação ou aplicativo. Uhum. E a gente está desaprendendo a escrever, né? A fazer as coisas com papel e caneta. Eu, particularmente, sou um adepto, assim, eu me considero velha guarda, porque, ó, eu adoro ter um caderninho perto, onde eu Eu tô com a minha também. canetinha ali, Eu sempre tenho escrevendo vários alguma aqui, coisa. bloquinhos, É, caderno, porque eu ganho o caderninho e uso. é maravilhoso, assim, para pessoas como eu que sentem essa necessidade, né? E eu acho que é uma coisa muito geracional também, né? Eu cresci, eu tive um contato muito maior com papel e caneta do que gerações, a geração atual ou gerações futuras vão ter, né? Sim. Eu Então, tinha é um ponto bem diário quando era interessante. criança, diário de menina, né? Todo enfrequetado, para escrever com canetas coloridas. Até hoje eu tenho minhas canetas coloridas, tem Sim, uma dourada aqui, né? Porque é parte, né, do que representa a nossa história e essa consciência, né? Peraí, o que está acontecendo? Como que eu posso organizar meus sim. pensamentos, minhas atividades nesse cotidiano tão preenchido de atividades e tarefas e compromissos, né? E diário, como tá no nome, a gente cria o hábito de escrever diariamente, né? E a gente não tá na hora que a gente está escrevendo. Eu acho que a gente também não fica pensando, eu vou escrever hoje, eu vou escrever amanhã, eu vou escrever depois e vou criar um hábito de escrever. Só que às vezes a gente espera isso e espera que esse hábito surja rapidamente quando se trata de exercício físico, de uma boa Sim, alimentação, né? Então eu não posso deslizar hoje, não posso faltar ao treino hoje, não posso comer nada de errado hoje. Então a gente cria metas tão irreais para a gente que fica tudo, né, levando para esse lado da culpabilização, pro lado do não funciona para mim mesmo, eu não tenho jeito, logo deixa eu ir lá, abrir a geladeira e pegar o que tiver na minha frente, né? sim, Então eu acho que um ponto muito importante que eu também pensei antes da nossa conversa, e foi reforçado por esse momento, é que muitas vezes a gente olha, por exemplo,
para uma pessoa que está ou em sobrepeso, ou está com um quadro de obesidade, ou para uma pessoa que simplesmente tem alimentação desregrada e a gente chama de falta de disciplina. E aí eu falo, peraí, mas da mesma forma que uma pessoa não entra num quadro depressivo ou de ansiedade porque ela quer, a relação com a comida não se torna problemática porque a pessoa quer, né? Então, a gente tem que considerar aí como é que tá o estresse dessa pessoa no dia a dia. A liberação de cortisol tem muito a ver com essa busca, né, por energia Sim. rápida, preferência por açúcar, afeta diretamente o sono, e a gente sabe que sono mal Mais regulado sono, afeta a alimentação, alimentação. né? Então, às vezes a pessoa tá dormindo mal, ela tá ansiosa, ela tá triste, ela tá mega estressada, e a gente olha e fala assim, falta de disciplina. Não. Que visão é essa? Que É, visão errada, sabe? até porque tem todo um aspecto cultural, familiar, de ambiente, como eu citei, influenciando, né, nessa tomada de decisão. Né? Às vezes, igual eu falo, que começa na infância. Então, se na escola uma criança leva maçã, leva nozinho de queijo mussarela, e ela sofre bullying, ou todos os colegas levam salgadinho e coxinha, o que que ela tem vontade de comer? O lanche dela ou pedir para um colega para dividir o lanche industrializado dele? Porque tudo que é mais palatável desperta maior desejo por ter maior densidade calórica. E esse é um instinto de sobrevivência que já vem da nossa ancestralidade, no instinto, né, de sobreviver. Mas para o pré-histórico encontrar algo tão palatável a ponto de falar coma isso e busque por mais colheitas dessa ou casse novamente esse animal, era totalmente diferente do nosso cenário atual, com um pequeno volume, altas concentrações de açúcar, gordura e sódio, e que não matam a fome, porque não nutrem. Elas promovem esses picos, né, no sangue, mas não promovem um aspecto nutritivo, sacietogênico, né, aquela sensação agradável de saciedade e de bem-estar. Às vezes até pesa na digestão, mas não sacia. E aí eu busco por mais, que eu falo que é o efeito muito comum de uma refeição composta exclusivamente por carboidrato. Se eu como só um pão, ou só bolo, ou só bolacha, eu vou repetindo, e passa meia hora eu tô com fome de novo, que é o macarrão do domingo, o prato todo só de macarrão. Pode ser nutricionista e saber disso tudo, vai repetir e não vai Vai. matar fome. Vai passar 2 horas desse almoço, você tá com barriga cheia ainda, mas você sente aquela vontade, assim, puxa, eu tô com fome ainda. Uhum. O Come. macarrão da minha mãe é maravilhoso, tá? Então, eu amo macarrão também, mas é porque a combinação dos grupos de nutrientes não foi tão bem distribuída. E aí eu continuo com fome porque meu corpo não precisa só de carboidrato. Ele precisa do carboidrato. Eu não estou falando para tirar o carboidrato da jogada. E o carboidrato é mais rápido, mais fácil, mas junto com esse carboidrato, a harmonia de trazer outros grupos de alimentos. Então eu brinco, para quem curte, né, o macarrão, o molho vermelho com a bolonhesa, tem carne moída, põe um brócolis ali para acompanhar, fechou, já montou uma estrutura sacietogênica, né, que promove saciedade. Eu acho Perfeito. que tudo tem, então, uma descoberta, né, de como construir. Eu dei um exemplo que talvez não sirva, né, para quem não gosta de brócolis ou para quem prefere molho branco, mas é possível a gente descobrir essa estruturação para cada caso. Perfeito. E aí você falou sobre a questão da cultura, né? Eu comentei com você numa conversa anterior, que hoje eu tenho 29 anos, mas o Edu comeu brócolis pela primeira vez, gente, né? Alguns poderiam dizer que vergonha. Eu falo, pelo menos eu comi. Eu comi brócolis pela primeira vez aos 21 anos. Tem coisas que eu comi e gostei, tem coisas que eu comi não virei tão fã assim. Outras eu falei, como eu não comi isso antes? Mas por quê? Porque o ambiente onde eu estava me apresentou aquilo, as pessoas que tinham alguma relação, algum afeto com aquele alimento, me apresentaram isso. E eu fiquei pensando também numa outra coisa que a gente tem nesse ponto de vista da cultura, que é o costume de utilizar a comida como, por exemplo, demonstração de amor.
Não tem aquela coisa, eu vou cozinhar para você. Ah, eu tô paquerando alguém, eu vou pedir um docinho para entregar no apartamento dessa pessoa para alegrar o dia dela. Né? Então a gente tem comida como prêmio, comida como conforto, como essa demonstração de carinho. Então a gente constrói uma ideia de que não, a gente come para melhorar, por exemplo, para ficar bem, né? Aquela coisa Sim. do, a gente se reuniu aqui, vamos Eu pedir algo? mereço, eu Eu mereço, preciso. exatamente. Então, essa questão da cultura, ela tá muito presente quando a gente fala no que a gente come, no que a gente deixa de comer, E no no que a convívio gente social. considera, né? O convívio Exatamente. social é cercado por alimentos palatáveis. E aí que entra um ponto muito interessante das crenças verdadeiramente do que a gente acredita que é mais gostoso comer. Eu fui na descoberta desse despertar da consciência alimentar, eu fui descobrindo que eu tinha uma afetividade muito grande com sonho de valsa, por ganhar do namorado, por ganhar de Dia das Mães. E aí mudaram também a composição e os ingredientes desses alimentos, que não é mais chocolate, é um alimento que agora ficou mais processado. Uhum. Quando eu faço a degustação e sinto o sabor na minha boca, não é meu doce favorito. Mas quantas vezes eu senti desejo por consumo, como eu mereço um sonho de valsa, porque quantas vezes me entregaram como me presenteando, reconhecendo como o valor que eu tenho para aquela pessoa, dando um sonho de valsa para mim. Então, eu dei o exemplo de um bombom, né, aleatório, mas quantas vezes eu que não tenho o paladar tão pro doce, apesar de gostar do café com açúcar, eu não sou muito de comer doce. Meu paladar é mais para o salgado, é para o pão de queijo, para pizza, para Eu massa, também. para coxinha. A gente tem bastante em comum, né? É engraçado. Então, olha que coincidência. E aí, nisso, eu chego numa festa. Quantas vezes, numa festa de aniversário, eu comi bolo por educação? Porque culturalmente a pessoa te entrega e você fala, obrigada. E fala não para o brasileiro. Como assim você recusou o meu Obrigada, não bolo? quero. Não, mas esse bolo tá uma delícia, você precisa comer. Então, a gente tem que também começar a trabalhar na nutrição comportamental, como que você vai lidar com a tia, com a sogra que você tem que repetir, porque senão você não gostou da comida, ou quem é de cultura e hereditariedade italiana, né? Tem que comer, tem que repetir e tem que comer a sobremesa. E às Uhum. vezes, por que que eu estou comendo? Eu lembro de um caso no consultório, do sexo masculino, um paciente chegou para mim e falou: mas eu sempre repito. E se tem comida, eu como. Mas eu falo: por que que você está comendo? Você está com fome? Ele falou: eu não sei. Se me oferecerem comida, eu como. Aí, quando a gente foi aprofundando, ele me falou assim: Mônica, eu fui educado assim. Eu tinha que repetir. E quando a minha irmã não aguentava comer a comida, me davam a comida e eu comia. Muito comum no universo masculino. E eu sempre tinha que repetir, eu acostumei na adolescência e eu me tornei adulto e fui indo nesse embalo. Hoje, com, né, os exercícios que a gente faz de nutrição comportamental, ele começou a perceber quando é fome, quando é vontade de comer, ou quando é um impulso, um padrão comportamental, cultural, familiar, de que ele é homem, se oferecem comida, ele come. Uhum. Na cultura da Exatamente. família dele, né? E aí, olha que despertar. E como é difícil para quem está nessa jornada de olhar mais para a qualidade da alimentação, lidar com essa pressão cultural, porque assim, não é como se as pessoas fizessem por mal. Elas te oferecem porque elas têm o carinho e têm toda essa questão afetiva. Sim, Porém, quando a gente recusa, a tendência é que as pessoas olhem com maus olhos. Tipo, como assim essa pessoa não está comendo a comida que eu fiz? Como assim? Será que essa pessoa não gosta mais de mim, né? Fiz alguma coisa de errado? E para você ter a paciência e saber explicar para a pessoa de uma maneira, olha, eu amo sua comida, eu só tô saciado agora, tô satisfeito, né? Mas muito obrigado, para que a pessoa não leve para o pessoal, sabe? Porque sim, é uma força individual, que é uma força do eu vou cuidar mais dessa parte, dando de cara com uma grande força cultural, social, que é a do você precisa repetir e você precisa comer tudo que eu te oferecer.
sim. As pessoas não sabem necessariamente ouvir um não sem pessoalizar. A gente tem que ir quebrando isso aos poucos. E aquele não que a gente diz para o outro, sim que a gente diz para si, né? Que muitas das vezes nessa nossa cultura de ser solícito, de ser agradável e buscar, né? Como todo mundo busca pela sua aprovação em algum momento, você saber diferenciar, né? Até que ponto é o meu limite e até que eu posso ir. E o outro está vindo com uma proposta, mas que, opa, não cabe para mim. Então, muito obrigada. Eu não quero um pedaço de bolo. Quantas vezes eu falei até assim, depois eu como, daqui a pouquinho eu pego esse pedaço de bolo. Mas assim, ciente de que eu fiz isso nessa linguagem para contemporizar, para não criar uma discussão do tipo, mas você está de dieta? Ou você já é magra? Você não precisa disso, e não tem nada a ver com nada disso. Eu só não quero comer aquele bolo, né? Exato. E aí talvez uma estratégia boa seja justamente da gente tirar o foco da recusa, né? A Sim. pessoa me ofereceu, não, mas peraí, olha só que legal isso aqui. Aí eu vou lá e puxo a atenção da pessoa para outra coisa, ou eu me levo a fazer outra coisa, para Vamos tirar uma que... foto, né? Nossa, Tipo, sim, maravilhoso, maravilhoso. E aí eu fico pensando nessa questão do comer emocional, né? Porque tem uma diferenciação que eu não sei se isso é... Não tirei isso de nenhum artigo, de nenhum livro, né? Mas eu fiquei pensando na diferença entre o comer emocional, que a gente está trabalhando aqui como um fenômeno complexo e que exige cuidado, e muitas vezes ali o tratamento, né? Do comer com emoção. Eu pensei assim, mas eu gosto de comer uma macarronada. Eu me sinto feliz. Eu me sinto a pessoa mais feliz do universo quando eu tô comendo um temaki. Nossa, para mim aquilo é divino, tá? sim, Isso é comer com emoção, mas não é comer emocional, né? Como que sim. você olha para isso? Eu acredito que nessa construção, né, da consciência, é muito a origem do pensamento, né? Por que que eu estou comendo? Por que que eu fui levado a comer? Coisa que muitas das vezes a gente não para se perguntar. Eu estou comendo porque eu mereço, porque eu preciso, porque meu chefe brigou comigo. Ou até assim, meu aniversário, eu estou muito feliz. Hoje eu vou comer o que eu quiser. Isso é um comer emocional. Agora, um comer com emoção, ele pode ser como eu tive hoje. Eu cheguei para almoçar na casa da minha mãe e eu amo a carne de panela que ela faz. E no frio, carne de panela, de músculo cozido com batata, arroz, feijão e uma saladinha, para mim não tem preço. Então, eu comi com uma emoção muito grande de estar comendo uma comida da minha mãe. Olha que afetivo. De estar frio e é uma comida quente. Olha o conforto, o aconchego desse comer e que não necessariamente eu estou comendo ou repetindo. Eu pensei em repetir, mas eu me conectei com os meus sentidos, com a minha sensação gástrica, com o meu estômago. Eu estou saciada. O impulso, o pensamento do comer emocional, se eu repetisse, seria um comer emocional. Uhum, Não é fome, fome uhum. fisiológica, necessidade física. Então, quando eu parei para pensar, eu falei, eu repetiria. Olha o impulso. Eu falo que isso acontece muito com pizza, porque tem 3 sabores na mesa, 3 pizzas diferentes. E aí a gente está comendo, aí vem alguém e fala: Nossa, você provou esse pedaço e você já comeu 2. Eu falo, pergunta para o seu estômago, porque seu olho vai dizer, come mais, se Era. você não provou aquele. O seu olfato vai dizer, tá cheiroso, come. A boca vai dizer, o paladar, quero mais. O ouvido, alguém vai falar para você, come mesmo. Olha quantos sentidos, coma mais. O ambiente, pessoas comendo. E o seu estômago, que é um só, falando assim, aqui não cabe mais, já tá bom. Para, chega. Vamos parar por aqui. Eu falo, come amanhã de manhã, Sim, guarda, come amanhã de manhã, leva para viagem. Você não precisa comer tudo naquela hora só porque tá gostoso. Ao ponto de não dormir bem, ao ponto de passar mal com é. desconforto gástrico. E uma coisa que eu penso como uma pessoa que come, né? Olha, o Eduardo é uma pessoa que come. É que muitas vezes o maior prazer está no começo da alimentação. Então, por exemplo, eu sinto que eu aproveito muito mais um primeiro pedaço de pizza do que um quarto pedaço de pizza, Sim,
né? Justamente esse processo da saciedade é o nosso corpo falando, olha, calma, já tá tudo certo, você não precisa exagerar. E Exato. aí, o quarto, a pizza pode ser a mais gostosa. O quarto, o quinto, o 10º pedaço não vai chegar com a mesma força é, emocional, enfim, né, do primeiro. Prazerosa. Não, não Não chega. vai chegar. E aí os estudos mostram muito isso, né? Que é como a liberação de dopamina. É até o segundo, terceiro pedaço mordido ou garfada. Depois isso declina. E a tendência do padrão emocional é você querer continuar para chegar no primeiro pedaço, como que chegar novamente nesse prazer do primeiro pedaço, mas não chega. E aí, por isso, né, às vezes, mediante ao estresse, essa busca incessante de repetição na tentativa da sensação de bem-estar que aconteceu no início da refeição. Então, a maneira como a gente come pode fazer toda a diferença, mais do que exclusivamente se você está comendo pizza, como eu também como, sendo nutricionista, ou seja, eu também tenho convívio familiar, prazer em comer, festa de aniversário. É possível encontrar um equilíbrio dentro disso tudo que existe para balancear para a sua saúde, sem se privar de convívio social que é tão necessário para a saúde mental. Uhum. Perfeito, nossa, excelente. E aí isso me ajudou bastante, assim, a controlar, porque a gente aprende, né? Aquela coisa do nem mastiga direito, só vai. Eu tinha 15 não, vai. A última vez que eu fui a um rodízio, eu tava na época da graduação, era por volta de 2017, então eu tinha meus 20 anos, tá? Faz uns 9 anos já que eu não piso num rodízio, olha só. Então, assim, eu comecei a olhar de uma maneira diferente, porque eu lembro que nessa última ida ao rodízio eu comi tranquilamente 14, 15 pedaços de pizza. Eu tenho certeza, né? Eu não posso voltar agora 9 anos no passado, mas eu tenho certeza de que foi muito mais pelo social, foi muito mais pelo contexto do que lógico, pela necessidade, porque eu não tenho necessidade de comer 15 pedaços de pizza, né? E eu tenho certeza de que o 15º pedaço foi assim, na marra, porque eu nem estava sentindo mais o prazer do alimento em si, Sim. por mais que o momento estivesse prazeroso. E aí, partindo para um ponto mais voltado à intervenção, a tratamento, vamos supor aqui que alguém que está assistindo pense, putz, eu me vejo nessa situação do comer emocional. Mas aí eu tenho aqui à minha frente um psicólogo e uma nutricionista. Como é que eles podem me ajudar? E aí, pensando um pouquinho no ponto da TCC, né, da terapia cognitivo-comportamental, eu consigo pensar, por exemplo, na importância da gente identificar os gatilhos, né, porque é uma coisa extremamente comum a pessoa comer porque ela tá ansiosa, porque ela tá brava, brigou com o namorado. Nossa, eu lembro, ó, autoexposição aqui, né? O psicólogo que adora passar uma vergonha. Eu lembro de quando na graduação eu levei um fora. Eu saí da faculdade, passei no supermercado. Sabe aquele pote de tablito desse tamanho, sorvete? Eu adoro tablito. Eu amo, é um dos melhores sorvetes que existem. Eu comprei um pote daquele, eu cheguei em casa, sentei na minha cama com uma colher e um episódio de série. Eu comi aquele pote de sorvete em menos de meia hora, tranquilo. Olha Assim, que tem a questão, foi um gatilho, sabe? foi um Eu estava me gatilho. sentindo triste. Acho que a questão de horários também, às vezes as pessoas podem se identificar com Edu. Eu percebo que é sempre à noite, sabe? Quando todo mundo vai dormir, quando o dia já passou, tudo desacelera, me dá aquela vontade de assaltar a geladeira, me dá aquela vontade de comer desenfreadamente, O né? momento do aconchego, do conforto. Eu atendo Exato. muitas mulheres que falam isso para mim. Ufa, meus filhos dormiram. Aquela demanda do filho pequeno, às vezes bebê. É um momento que eu quero só assim beliscar qualquer coisa prazerosa e tentar assistir uma série. Eu tinha uma paciente que ela tinha esse momento da noite dela, ela ia dormir 3 horas da manhã, porque era o momento dela de conseguir o silêncio da casa para ela fazer a leitura dela, o estudo. E aí nisso ela acordava muito tarde,
né, a restrição de sono, que a gente sabe que hormonalmente mudam, né, os hormônios do apetite, então o apetite se torna maior toda vez que existe restrição de sono, e no estresse também, né, ou seja, juntou o útil ao agradável, e gera até uma tendência a longo prazo para resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Assim como logo em seguida vem, muitas das vezes, a resistência à insulina, como uma pré-diabetes. Isso pode ser de um jeito ou de outro, começar pela insulina ou pela leptina, dependendo da característica de cada um e da genética de cada um. Mas a gente está dizendo aqui, trazendo que a pessoa que traz o contexto de fome emocional, primeiro, identificar, porque qualquer mudança precisa ter primeiro a identificação. E aí a gente também compreender com atividades, né, como a gente tem o diário alimentar, uma das ferramentas, mas existem outros exercícios de consciência para comer, que é o Mindful Eating, para que a gente consiga despertar mais clareza do como eu como, por que eu como, quando é fome física, porque eu brinco que se junta a fome física, que é necessidade de abastecimento, com a fome emocional, aí que eu como às vezes desenfreado. E é por isso que é muito comum um adolescente que está em crescimento, como é o seu histórico lá de 14 anos atrás no rodízio, provavelmente você só almoçou e se distraiu com atividades escolares ao longo da tarde ou da faculdade, e os amigos chamaram para o rodízio, fome física altíssima, porque eu falo que a fome ela é fisiológica, ela cresce que nem um fermento de dentro, né, de dentro aqui do sistema digestório, para a cabeça, que vai fulminando de pensamentos por comida, quanto mais horas você fica sem comer, porque se a fome é fisiológica, é como uma vontade de fazer xixi. Não adianta você falar assim, hoje eu não vou urinar. Então, não adianta você falar, hoje eu não vou sentir fome. Eu posso, né, postergar. Daqui a pouco eu como. Eu almocei hoje, meio-dia. Agora eu vou terminar aqui uma reunião, vou fazer um trabalho. Daqui a pouco, chega uma hora que você levanta, virou emergência. Ou você urina, ou você urina. Ou você come, ou você come. Você pode dormir com fome, você vai despertar de madrugada por necessidade de abastecimento e comer. E aí se junta com o emocional, é pior. Então eu falo que quando a gente tem pelo menos uma distribuição de abastecimento, como uma rotina alimentar que já fica melhor estruturada, se eu vou chegar em casa do meu trabalho esse horário, 7, 7:30 da noite, né, que vai depender do horário que cada um está assistindo, mas se eu chego do meu trabalho por volta desse horário em casa e eu só almocei, eu passei mais de 5 horas sem comer, não tem como eu não estar morrendo de fome. Sim. E aí eu fiquei pensando também, né, como parte do tratamento, o quanto é importantíssimo para todo mundo, inclusive para quem lida com comer emocional, a questão da flexibilidade cognitiva. Porque senão a pessoa sai, come, né, emocionalmente, e aí ela vai direto para a linha de raciocínio do já que eu comi isso, então eu posso comer aquilo. Já que eu comi A, eu vou comer B. Eu já estraguei tudo mesmo. Não é uma sentença, né? Muitas vezes a gente trabalha isso na terapia, na psicoterapia. Eu falo para o paciente, o seu pensamento é uma lente como a do meu óculos, agora eu estou de lente, né? Não estou com óculos, mas como o seu óculos. E às vezes essa lente precisa de um paninho, às vezes ela precisa de um grau regulado, né? Não é uma sentença, pensamento não é fato. E eu acho que o ponto da regulação emocional também, viu, Mônica? Porque eu fico me perguntando assim, agora eu preciso realmente da comida ou do que eu tô precisando além da comida? Perfeito. Alguém para me ouvir, sentir acolhido, um abraço, uma conversa. Realmente a comida, sabe? Não necessariamente. Então, flexibilidade cognitiva, regulação emocional, né? E a questão e aí eu já vou puxar mais para você, né? Que é a questão do mindful eating, que é o comer consciente. Então, todo esse exercício dificílimo para a maioria das pessoas, que é desacelerar, perceber o sabor das coisas, perceber
o seu nível de fome caindo, a sua saciedade aumentando. Então, trazer essa experiência cognitiva e emocional para a relação com o alimento, né? E aí fica à vontade para falar mais também sobre isso e Sim. como a nutrição poderia ajudar também as pessoas. Claro, eu acredito que grande parte dessa abordagem, né, da consciência para comer, é como você trouxe, né, da terapia comportamental cognitiva. A gente tem muitas crenças limitantes, né, que geram emoções e vão trazendo frustrações e medo de comer, culpa. Então, muito dessa restrição e dessa rigidez atrapalha a criatividade, te limita, porque você fica preso. Como, por exemplo, você citou, já que eu comi, então é como que assim, eu abro mão, isso não é para mim. Toda vez que vem esse pensamento, eu falo para a gente tentar trazer a quebra da crença limitante, e esse movimento a gente faz muito no atendimento nutricional, e com esse aprofundamento e com os exercícios, de que quando é com dinheiro, a gente enxerga com mais clareza o reflexo dessa tomada de decisão. Então, por exemplo, quebrou meu notebook, Eduardo, tenho que comprar um notebook novo, zero bala. Eu não estava contando com essa despesa. Quem na vida, muito difícil, a não ser que seja um quadro mais específico, clínico, né? Mas, já que eu comprei um notebook, eu vou comprar um carro novo. Uma viagem para a Europa agora, na alta temporada, né? Tour na Europa? Não, você fala, nossa, já que eu comprei um computador novo, esse mês eu vou dar uma maneirada. Eu iria no rodízio japonês, eu não vou, porque eu tenho que dar uma segurada nas finanças. Então, eu falo que por que com dinheiro a gente muitas das vezes consegue ter essa clareza e tomada de decisão do reflexo de piora na vida financeira e quando é para gente, com o nosso próprio corpo, não? Porque falta um cuidado, falta um amor próprio associado e até essa autoestima, essa maturidade do reflexo da consequência da tomada de decisão. De que eu posso tomar decisões e nem tudo eu tenho que compensar exclusivamente. Porque pode ser uma festa de aniversário, pode ser um momento especial, de um comer com emoção por um motivo específico. É meu aniversário de casamento, é aniversário da minha filha, é uma razão nobre, mas que isso não é o todo dia. Então tá tudo bem, come feliz, come consciente. E dentre o exercício do comer consciente, né, desse desacelerar, como muitas das vezes as pessoas pensam, a Mônica vai pedir para eu fazer uma meditação, eu não consigo. Não é bem assim, né? É um exercício guiado, é como você falar assim, não é só comer devagar, porque assim como a gente conversou do beber água, que é totalmente simples, barato, às vezes até de graça, o comer devagar, ele também tem que ter uma estratégia. Seja, por exemplo, dizer assim, Eduardo, vamos fazer o exercício de soltar os talheres a cada garfada? Se você está com um hambúrguer, você morde e solta, repousa no prato, né, para não ocupar as suas mãos. Então, a gente começa a trabalhar muito no contexto de cada um, ferramentas, literalmente, para assessorar na construção de um hábito, na construção de um comportamento. Então, tem que ter uma didática por trás, tem que ser personalizado, porque senão fica fora de contexto. E aí você não se conecta com a orientação nutricional, ou com a dieta, ou com o alimento. Eu tenho muito paciente que fala, a nutricionista colocou justo beterraba que eu não gosto de comer. Daí já gera um afastamento. Eu não quero ler essa dieta. Ou seja, eu falo muito, né, que é um plano alimentar, que é um roteiro de saúde, mas com muita referência, muitas ferramentas didáticas acercando aquela orientação que está por escrito, que eu falo, ninguém fica olhando para um papel para comer. Você começa a seguir um roteiro, uma referência, daqui a pouco você vai se desconectar daquilo. E aí a gente vai construir com base no padrão de comportamento, no diário alimentar desse paciente, para dar os próximos passos com exercícios de nutrição comportamental, seja de degustação do alimento que você mais gosta, como eu fiz com sonho de valsa. Por que eu gosto tanto de sonho de valsa?
começar a se aprofundar nas raízes das questões. Por que que eu adoro tablito? Porque toda vez que eu ia comer picolé com meu pai, ele pedia tablito, eu gravei isso da minha infância. Olha como é afetivo, não é só o sabor do tablito, não para mim. O sabor, a crocância também me é agradável. Por que que eu gosto de crocância? Eu gosto do tablito porque tem crocância, porque crocância traz fome auditiva, alimenta prazer de forma auditiva. Tudo que tem crocância me traz mais prazer. Chocolate com avelã, tablito que tem crocância, pipoca, polvilho. Se fez croque, me dá uma sensação prazerosa auditiva, porque na minha personalidade eu sou auditiva. Eu estou aqui fazendo o nosso encontro com música ao mesmo tempo. Eu tenho essa carência de estar sempre escutando alguma coisa, de estar sempre conectada no sentido auditivo. Olha como reflete no meu comer. Então, se eu quero uma salada e eu quero que ela me promova a sensação de prazer, eu vou trabalhar no tempero e na crocância. E aí essa salada vai ser muito mais confortável e afetiva para mim. Perfeito, perfeito. E aí eu fico pensando também, agora, né, para a gente levar para os finalmente desse encontro, você como nutricionista, que mensagem você mais acha importante passar para os seus pacientes quando eles estão na sua frente, dentro de um consultório, e que você acha que seria importante trazer para as pessoas que acessarem esse conteúdo aqui, quando se trata de comer emocional, né? Exatamente. Para o comer emocional, a frase de mais impacto que também me impactou nessa minha jornada, né, de aprendizado e de saúde, é que restrição gera compulsão, como nós tão bem colocamos, e que a melhor dieta é aquela que você consegue aderir. Então, é possível comer o que você mais gosta, como a gente falou de tantos exemplos aqui, de alimentos que a gente gosta, que eu tomo meu café com açúcar, eu gosto de massa, de pizza, de tablito. É possível encontrar um balanço disso tudo numa alimentação nutritiva, balanceada, com equilíbrio e com respeito aos nossos sentidos e percepções gástricas, digestivas, do como comer, que importa mais do que o que exclusivamente você está comendo. Excelente. Acho que eu preciso marcar uma consulta com você. E eu com você. É Maravilha. que a gente tem o contexto, né, de proximidade com o psicólogo. Eu falo que para nutrição isso também pega, viu, Eduardo? Eu tento cuidar do meu pai e da minha mãe. É extremamente desafiador, porque eu sou filha, não sou nutricionista deles, não adianta. Exato, né? E aí eu fico pensando também, né? Eu, particularmente, tive pouco contato com esse tema dentro da clínica, apesar de ser um tema bem interessante, né? Um tema que a gente vê assim, que se deixar, a gente vai embora. Exatamente. Mas eu acho que partindo, de novo, da prática como profissional da TCC, né? Quando a gente fala em comer emocional, a gente entende que não, ele não acontece por falta de vontade, ele não acontece porque a pessoa é indisciplinada, por preguiça, né? Ele acontece muitas vezes porque é a forma como a pessoa encontrou de lidar, de aliviar emoções difíceis. Então, bateu ansiedade, bateu tristeza, bateu estresse, bateu frustração, ou tô me sentindo sozinho, a comida vem como esse alívio, como esse conforto, né? Mas o que a gente entende dentro desse modelo é que e assim, fisiologicamente falando, a gente sabe que esse alívio vai ser temporário, né? E o fato de ser um alívio temporário vai alimentar esse ciclo que a gente comentou aí ao longo do nosso encontro, em que a pessoa ela vai sofrer, ela vai comer para aliviar, ela vai se sentir culpada, ela vai se criticar, ela vai sofrer mais e vai voltar para a comida, né? Porque ela fez essa associação. Eu, como psicólogo, eu tento não focar na culpa, nessa questão da restrição também. Já comentamos aí sobre a redução de danos, eu trabalho bastante com esse conceito, né? Mas eu busco também com o paciente, olha, perguntar qual é a emoção que você apresenta, o que você está pensando? O psicólogo da TCC adora perguntar isso, né? Qual foi a leitura que você fez ali do contexto? Qual é a situação? É uma situação extremamente estressante?
ou é uma situação tranquila que a gente, né, tem mais controle sobre as variáveis ali. E a TCC ela vai justamente desenvolver essa consciência sobre gatilhos, vai construir estratégias que a gente considera mais saudáveis para se regular emocionalmente. Eu brinco muito, tá? Eu sou um psicólogo nerd, então eu brinco bastante com os meus pacientes que a terapia é quase como aprender a criar um cinto do Batman, sabe? O cinto de 1001 utilidades. Então, às vezes, aquele cinto de utilidades da pessoa para lidar com o estresse, com a ansiedade, tá só com o comer emocional. Tá só com o, sei lá, buscar algum outro hábito que seja muito nocivo. E eu falo, beleza, vamos lá. Vamos olhar para outras possibilidades de ferramentas que a gente pode colocar nesse cinto? Vamos olhar para suas relações, vamos olhar para o seu exercício físico, para a sua relação com a comida, né? Para todos esses outros fatores que podem influenciar e que podem fazer com que você seja um Batman muito mais funcional e saudável, né? Então eu brinco bastante com essa ideia do cinto. Né? E isso, eventualmente, lógico, vai trazer uma relação da pessoa que seja mais flexível e menos punitiva com a alimentação nesse nosso contexto. Isso também vai ter um efeito muito importante na relação que a pessoa tem, não só com a alimentação, mas com o próprio corpo, porque a gente não tem, eu não atendi tantos casos voltados à alimentação, mas o que eu mais atendo, mais encontro na clínica, são pessoas que não aceitam o seu próprio corpo. Sim, esse é um tema para nossa próxima conversa, porque isso aí tem muito assunto e é extremamente importante, relevante no contexto, no cotidiano atual, com as mídias sociais, sem sombra de dúvida. Perfeito. E aí, pô, foi um papo muito bacana, tá? Gostei muito, que bom que a gente se encontrou. Não sei quem vai assistir, quando vai assistir, mas eu espero que você que está aí em casa, tenha gostado do papo. A nossa ideia não é esgotar o tema, até porque a gente sabe que tem muita coisa a ser discutida, mas a gente quis achar um espaço na nossa agenda, né, nas nossas agendas, para falar sobre um tema importante e tentar trazer isso para a população de uma maneira mais acessível e que conversasse não só do ponto de vista teórico, mas emocional também, né? Já que a gente está falando de comer emocional, é legal quando a gente tem essa aproximação sentimental com quem está assistindo. Você quer deixar suas redes sociais? Quer falar alguma coisa? Sim, eu tenho um canal no YouTube, o Consciência para Comer. Tenho meu Instagram, @souMonicaStockler, e o meu canal está aberto também para dúvidas, para mais bate-papos assim, por favor, né, Eduardo? Porque o nosso intuito aqui é trazer conteúdo, acolhimento e essa visão, né, do quebra de crenças limitantes e do quanto é possível a gente encontrar esse caminho mais equilibrado, esse caminho mais possível também de se vivenciar, aceitando também melhor o próprio corpo, sentindo prazer em comer e com muita saúde. Perfeito, maravilha. Bom, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, né, eu tenho um Instagram que é o @neuropsi.edubarbosa. Eu também tenho um canal no YouTube, provavelmente é para onde esse vídeo inicialmente vai, e a Mônica deve postar no dela também. Mas é o Conexão Neuropsi, que tem ligação com um projeto de podcast que será alimentado a partir do próximo semestre, né, onde eu vou falar sobre neuropsicologia, neurociência, psicologia, todos esses campos que dialogam muito, né? E espero que realmente a gente se encontre novamente para falar sobre muitos outros temas, principalmente porque eu gosto de comida e gosto de temas que tenham a ver com essas nossas áreas de atuação. Obrigado mais uma vez, viu, Mônica, pela oportunidade aí, pelo momento. Foi muito divertido, muito bacana, muito leve. E é isso, a princípio, tá? Pessoal que estiver vendo a gente, um beijo, um abraço e até a próxima. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Show.